Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula aqui no Bora Aprender. Eu sou Paulo César e hoje nós vamos falar sobre os 5 passos para acelerar a sua aprovação no mestrado Prof. EPT. Existem vários passos que você pode tomar que vão te ajudar a dar uma evoluída, né? Que vão te ajudar nessa evolução na rotina de estudos. E hoje nós vamos falar de 5 passos que eu acredito ser fundamental para que você consiga aí alcançar o seu desejo de entrar em um mestrado público, federal e gratuito. Como eu disse, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer ter vocês aqui. Nós vamos conversar sobre esses passos na ideia de que vocês possam verificar se vocês já fazem, se não fazem, se fazem, de que forma vocês podem melhorar, né, essas ações, essas atitudes que são extremamente importantes aí nessa jornada de estudos da seleção. Eu acompanhei vários candidatos que se tornaram mestrandos lá no Prof. EPT e eu consegui identificar algumas ações que eram muito comuns em vários dos candidatos que foram aprovados, né? Então, será que foi ao acaso essa aprovação? Não. Várias atitudes em comum faziam parte da rotina deles. Claro, existem vários pontos que um candidato A fez de uma forma e o candidato B fez de uma outra maneira, e os dois foram aprovados. Eu pretendo trazer aqui, numa outra oportunidade para vocês, os diferentes perfis de estudos e que todos são válidos, né, dependendo aí do seu tipo de estudo. A gente vai começar aqui um dos primeiros passos que, apesar de parecer um pouco abstrato, mas não é, certo? Não é abstrato, pode parecer um papo mais filosófico, mas é a grande base, é o grande pilar que vai te sustentar em uma jornada de estudos de 1 hora, de 2 horas, durante meses, certo? Que no caso tenha uma motivação clara. E Paulo, o que é motivação? É eu estar felizinho? É eu estar inspirado? É eu estar com vontade de estudar? Mais ou menos, certo? A palavra motivação, ela significa você ter um motivo para a ação. Eu consigo te motivar? Provavelmente não. Por quê? Porque eu tenho o meu motivo. Você tem o seu motivo. O seu colega tem um outro motivo. E é sobre algum desses motivos que a gente vai conversar na primeira parte dessa aula. Quais são os seus motivos que te fazem estudar, que te fazem querer fazer parte aí do mestrado Prof. EPT? Quais são os seus motivos? Você tem um motivo claro pelo qual você quer fazer a seleção, você quer ser aprovado, você quer começar a estudar lá durante o mestrado? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu motivo? E aí, muita gente vai responder: ah, professor, o meu sonho, né, a minha vontade, o meu motivo é porque eu quero ser mestre. Esse é um motivo válido? Mais ou menos, né? Ser mestre ainda não é o motivo que vai te fazer acordar mais cedo, não é o motivo que vai te fazer almoçar mais rápido para dar tempo a estudar, não é o motivo que vai te fazer sentar à noite para estudar. Então, Paulo, qual é o motivo? Se ser mestre não é o motivo, qual é o motivo? Ora, se você quer ser mestre, né, um mestre em educação profissional e tecnológica, significa que você quer mais uma coisa além de ser mestre. Você quer alcançar o quê? Vamos dar o exemplo. Quer progredir na carreira, né? Tendo o título de mestre, você consegue dar entrada lá no RH da empresa, no setor responsável pelos recursos humanos do órgão que você trabalha, se você é professor municipal, se você é professor estadual. Então, você quer fazer o mestrado. Por quê? Porque você quer ser mestre. Mas você quer ser mestre para quê? Para progredir na carreira. E aí, progredir na carreira, certo? Eu era classe 1, agora eu sou classe 2. Eu era classe A, agora eu sou classe B. Ainda é um motivo muito relevante para estudar? Estamos quase lá, né? Porque, ok, você progrediu na carreira. E aí, aconteceu o quê? No caso,
para a grande maioria das pessoas, a ideia de fazer o mestrado, progredir na carreira, é ter um impacto salarial, né? O salário vai ter uma porcentagem maior, vai ter uma progressão salarial, vai ter uma ascensão aí no salário que no município, em vários municípios, quando o professor ele entra com o título de mestre, às vezes aumenta 25%, aumenta 30%. Quem é professor do Instituto Federal, quando tem um título de mestre, pode subir até 40% o valor do salário. Então, esse já é um motivo que é mais relevante para você sentar todas as noites e estudar, ou pelo menos quando dá. Mas ainda assim, quando você para pensar o porquê você quer um mestrado, para progredir na carreira, para melhorar o salário, ainda assim você pode evoluir um pouco mais a sua motivação, né? O seu motivo. Por quê? Você quer ter um salário melhor, certo? Mais dinheiro, ok. É a vontade da maioria das pessoas. Mas mais dinheiro para quê? Né? Então, quando você para pensar, você quer ter um salário melhor, muitas vezes para melhorar a qualidade de vida da família, né? Poder dar uma escola de qualidade para os filhos. O que é essa escola de qualidade? Muitas vezes é a escola particular que você quer investir, né? Que na sua concepção é uma escola que vai trazer o retorno que você espera. Você pode estar querendo fazer uma viagem, você pode estar querendo comprar os remédios dos seus pais, dos seus avós, você pode querer um carro para facilitar o trânsito, né? Para poder melhorar a confortabilidade, deixar tudo mais confortável, você poder comprar uma casa nova. Tudo isso vai ser possível a partir do momento que você consegue melhorar o seu salário, que você consegue custear os seus custos de vida, você consegue sobrar alguma coisa para que você possa, né, investir em algo. A Lurdinha falando aí de uma independência financeira. Com o mestrado, não vai alcançar uma independência financeira, mas você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se você tivesse sem um mestrado, né? Porque você vai ter a oportunidade tanto de buscar outros concursos, eu até trouxe aqui motivos que podem ser o seu motivo de querer ser mestrando, de ser mestre, na verdade. Por exemplo, querer melhorar o salário, né, que nós estamos falando. Pode ser o motivo de uma pessoa querer ser professor universitário, porque quer sair da sala de aula da educação básica. E consequentemente, sendo professor universitário, vai poder ter um salário melhor. Quer ir para o doutorado. E aí, sendo doutor, também pode ter um salário melhor. Muitas vezes vai gerar em torno de dinheiro, que eu sei. Por quê? Porque é uma necessidade nossa. Pessoas que vivem no Brasil precisam de uma remuneração suficiente para custear os custos de vida, os custos básicos. O salário, ele é o suficiente apenas, e muitas vezes nem é suficiente. Às vezes precisa juntar com o salário do marido, com o salário da esposa, com outras pessoas que moram na casa, para poder ter uma qualidade de vida tranquila, né? E esse é um ponto que a gente pode buscar atingir por meio do mestrado, né? É bem válido esse motivo, porque você faz esse mestrado com intenções. E a intenção, ela precisa estar bem clara para você. Você quer ir para o doutorado, você quer ser professor universitário, você quer participar de concursos. Então, você sendo mestre, quando você participa de um concurso, você tem lá a prova de títulos e você já fica muito, mas muito à frente dos outros concorrentes, não é verdade? E aí tem gente que quer ser professor da rede estadual de ensino. Na verdade, eu ia colocar aqui da rede federal, porque com o título de mestre, você já entra na rede federal de ensino dos Institutos Federais do Ceará com um salário já 40% maior, né? Em alguns institutos federais. Então, tem gente que tem como motivação ter mais conhecimentos, ser reconhecido como autoridade, como especialista no assunto, quer se aposentar com salário melhor. Eu tenho vários alunos do curso com mais de 50, 60 anos que querem se tornar mestre antes de se aposentar, com o objetivo de poder ter uma aposentadoria mais tranquila, de ter uma aposentadoria com salário melhor do que
o valor anterior, né? Quer contribuir com a sociedade, quer se sentir produtivo, mas vocês precisam pegar, gente, um motivo que seja muito relevante para você. Você pega aqui, eu quero contribuir com a sociedade. Atualmente, tem gente que não consegue contribuir nem dentro de casa. Vai conseguir contribuir com a sociedade agora? Às vezes a pessoa precisa ter um motivo que faça ela se levantar da cama, né? Que faça ela se levantar para estudar. E na mente dela, contribuir para a sociedade é algo extremamente abstrato, né? No momento, ela está preocupada em poder trabalhar. Muitas pessoas estão desempregadas, então elas estão querendo poder trabalhar, se sentir produtivas, receber um salário, poder ajudar em casa, poder contribuir nas finanças domésticas. Então, você precisa encontrar qual o motivo que te faz se levantar da cama, que te faz ir trabalhar, que te faz querer estudar, que te faz querer ser mestre. O Lucimar, ele diz que o mestrado é um sonho, quer ser professor universitário. A Joane também quer ser professora universitária, quer contribuir com a sociedade. A Sabrina Xavier dizendo que se encaixa em vários quero. Eu imagino que ela quer se sentir ainda mais produtiva, contribuir com a sociedade, ter mais conhecimento, ser professora universitária. A Ricilene dizendo que a motivação é esse agrupamento, né, na carreira. É o agrupamento, carreira, vida melhor, dinheiro, incentivo para o filho. Gente, você se tornar mestre é um orgulho para a família, né? Porque a maioria das famílias de vocês são pessoas que praticamente não conseguiram ingressar no ensino superior, que não conseguiram terminar o ensino médio. Então, ter um filho, ter um neto, ter um sobrinho, uma sobrinha, uma neta que é mestre é um orgulho muito grande, né, para muitas famílias. Então, existe todo um arcabouço aí de vantagens que você precisa internalizar aquele que faz sentido para você, certo? Você não quer ser professor universitário? Então esse não é o seu motivo. O seu motivo é receber um salário melhor, poder dar uma vida mais digna para os seus filhos, para o seu cachorro, para o seu gato, para os seus avós, para juntar com o salário do seu marido, para a sua esposa, poder contribuir também. Então, são vários e vários motivos que podem se encaixar nesse sentido. Tudo bem? O Frota está dizendo que quer melhorar o salário para poder viajar 2 vezes por ano. Aí depois que a pandemia passar, ele quer viajar bastante. Esse é um motivo válido? É. Se é o seu sonho viajar, se é o seu sonho poder aproveitar a vida enquanto jovem, enquanto pode, né, assim, tá viajando e tudo, é o momento. Adriane dizendo que todas as alternativas contemplam ela. E aí, gente, seguindo aqui, um ponto muito importante, né, o segundo passo para acelerar aí o seu processo rumo à aprovação no ProfEPT, além de ter seus motivos muito bem claros, muito bem definidos, para que você consiga realmente mirar no seu objetivo, é reunir seus materiais de estudos, né? Arrumar tudo. Sim, muita gente que está estudando ainda não baixou os textos da bibliografia. Quase que diariamente eu recebo perguntas se a bibliografia de 2020 é a mesma de 2019, sendo que são pessoas que estão inscritas na seleção de 2020, ou seja, inscritos na seleção, ainda não baixaram os textos, ainda não olharam todos os textos, ainda tem perguntas básicas se o texto de 2019 são os mesmos de 2020. Nenhum problema com isso. Brincadeira, tem muito problema com isso. Isso demonstra que a pessoa ainda está um pouco desnorteada. Isso é um problema? Sim, né? Tá na hora de se nortear. E esse é o segundo passo. Você ter um norte, ou seja, reúna seus materiais de estudos. Professor, quais são esses materiais? Ora, primeiro, nós temos o material essencial, que é você baixar o edital e você baixar os textos da bibliografia. O edital ele vai ser retificado. No momento que ele for retificado, ou seja, ele for corrigido, ele for ajustado, é muito importante que você baixe esse edital, você leia, você não fique só dependente de mim, de outras pessoas, de outros colegas, porque imagina você receber uma informação incorreta, uma informação
incompleta. Toda vez que você se confia em outras pessoas, você acaba correndo o risco, né, de não estar no controle aí da sua própria situação. Eu vi vários candidatos marcando opções erradas lá na hora do processo seletivo, porque escutaram que um amigo, que o melhor amigo disse isso, isso e isso. E na verdade nem era, certo? Então, baixar o edital, baixar os textos da bibliografia. Paulo, onde é que eu baixo isso? No próprio edital você encontra os textos da bibliografia para baixar. Se você entra no site do Bora Aprender, boraprender.com.br/bibliografia, você encontra lá as 10 obras para baixar gratuitamente, porque os textos são gratuitos, né? Eles estão disponibilizados na internet. E aí, você pode baixar, você também ter acesso, organizar os seus materiais de estudo. Quais são esses materiais de estudos? Eu tenho resumos em vídeo, tenho os resumos em texto, aulas em vídeos, aula de revisão, que são as lives, tem praticamente já 20 lives que nós fizemos, questões de simulados, mapas conceituais. Então, cabe a você ter noção que existem esses materiais. Muitas vezes você já tem acesso a eles, porque você já é aluno do curso, mas você não tomou consciência que você precisa incluir isso no seu planejamento. Eu vi vários pomodoros, né, que vocês postaram lá no grupo, comentei em bastantes. Se eu ainda não comentei o seu, eu vou comentar, prometo. E muitas vezes fica só na leitura do texto ou assistir vídeo, né? E eu vi várias que estavam colocando ler o resumo, fazer o simulado. Então é importante que você coloque isso, que você inclua no seu planejamento questões, a leitura dos mapas conceituais, aulas de revisão, aulas em vídeos, os resumos em texto, os resumos em vídeo. Só que esses materiais de estudos que eu estou falando aqui, que tem lá no meu curso de preparação, são materiais que de uma certa forma você ainda continua sendo um pouco passivo, concordam? Porque você está vendo o resumo que eu escrevi, você está assistindo a aula que eu estou dando, que eu estou falando, você vê questões. Nas questões você consegue ser ativo, se você responder, for no texto pesquisar, mas é importante que você inclua no seu planejamento também você fazer o seu resumo, você fazer o seu mapa conceitual, você elaborar suas próprias questões e buscar responder também. Então, você precisa ter essa noção que esse é o segundo passo para acelerar a sua aprovação, você ter domínio de todos os materiais que você pode ter. Os textos da bibliografia, os textos, os materiais lá do curso. E também, muito importante, você ter o seu próprio material de estudo. Muita gente não tem. O máximo que tem é a caneta Bic azul e acabou. Então, pega o papel do pão, pega o papel, a folha A4 que sobrou, o rascunho da Xerox lá da escola que sobrou, anota atrás, perde o papel, não tem data, não sabe o que escreveu, coloca título, tira título, não sabe nem o título do texto. Então, vamos lá, com calma. Material de estudo. Muito importante que você tenha um caderno de anotação. Os candidatos que foram aprovados, eu percebi que a grande parte deles tinha um caderno de estimação, às vezes mais de um. Paulo, é bom ter um caderno por texto, é bom ter um caderno para toda a bibliografia. Isso vai ser muito pessoal de vocês, mas nesse começo vale a pena ter um caderno, pelo menos, e nesse caderno você concentrar tudo. Nesse caderno você pode dividir por texto, você pode ir por data, à medida que você vai estudando. O importante é que você domine o material que você tem. Você abre o seu caderno e você sabe que tem o seu resumo, você sabe que tem o seu mapa conceitual, você sabe que você anotou suas dúvidas lá. Quando você tem esse seu caderno de estimação, você consegue ter um domínio sobre o que você sabe e sobre o que você não sabe. Caneta preta, parece aquela música, né? Caneta azul. Vocês podem até gravar. Caneta azul, caneta preta e caneta vermelha. Por que, Paulo? Isso não é óbvio? Por incrível que pareça, não. A grande maioria tem a caneta azul e acabou. E é muito importante que você tenha uma caneta preta, uma caneta vermelha, para que você consiga anotar coisas diferentes. Por exemplo, tá com uma dúvida, escreve de vermelho.
O texto em geral escreve de azul, os títulos, subtítulos escreve de preto, ou a cor que você decidir. Tem caneta roxa, caneta laranja, caneta verde. Você vai em qualquer loja de material escolar, você encontra uma variedade enorme. O importante é que você tenha pelo menos o básico: uma caneta azul, preta e vermelha e um marca-texto amarelo, né? Marca-texto amarelo é o básico, mas se você puder ter um marca-texto rosa, um marca-texto laranja, isso vai te ajudar na hora das marcações. Nesse começo, talvez seja muito elaborado você decidir que a cor laranja é para conceito, que a cor amarela é para dúvida. Talvez, por enquanto, seja muito complexo. Mas o começo é você dar o primeiro passo, é você começar a diversificar as cores, você começar a diversificar as formas como você grifa, você circula, você faz quadrado, você sublinha, você faz seta. Então é muito importante que você tenha o domínio da sua própria personalidade, né? Os resumos que eu vejo de vários candidatos, um adota um estilo bem colorido, outro já é menos colorido. Os meus, pessoalmente, não são muito coloridos. Eu tenho o marca-texto amarelo, o marca-texto azul e o laranja. Eu uso muito o amarelo e o laranja. Pronto. Para mim é suficiente, mas você precisa identificar o que é bom para você. Tem que caber na sua rotina de estudo, na sua estratégia, na forma como você lida melhor. Ter uma régua é importante? Sim, às vezes você precisa sublinhar o texto, às vezes a pessoa gosta de ler utilizando a régua para não perder. Tem muita gente que tem dificuldade na leitura porque faz tempo que não lia bastante. Então, usa uma régua para saber qual linha está lendo. Então, é importante? É. A régua não é essencial, mas se você puder ter, o seu filho ou a sua filha tem, né? Então, você pode ter também. As notas autoadesivas, né, pode ser post-it, que é uma marca, tem outras marcas também, são importantes demais. Quem sabe usar os post-it, as notas autoadesivas, para colocar lembretes, para colocar dúvidas, para colocar sacadas, né, aquilo que lembra, aquilo que acha que é importante, é bem relevante na hora de estudar. E eu sei que alguns de vocês já usam essas notas adesivas, tem alunos como a Carla Brasil, a Sabrina Xavier. Tem outros alunos também que gostam, né, de caprichar no resumo, de caprichar na hora de marcar, de grifar. E isso se torna muito importante na hora de memorizar, na hora de revisar. Então, nesse segundo passo, que é você... Que na verdade acho que esse é o terceiro. Não, a gente ainda está no segundo passo, olha aí. No segundo passo, que é reunir o material, certo? E o calendário. Para que um calendário se a prova ainda nem foi definida? Ora, se você pega aqui o calendário de janeiro, vendo o calendário aqui agora na minha frente, nós estamos na segunda semana de janeiro. Isso significa que nós temos mais 2 semanas em janeiro. Para mim, no meu calendário, dos dias 18 a 22, nós vamos ter live ao vivo, né? Vamos ter aula ao vivo aqui. Vai ter outros temas que eu vou compartilhar com vocês com antecedência lá no meu canal do Telegram. Do dia 25 a 29, eu não sei dizer agora para vocês como é que a gente vai fazer, mas a abertura das matrículas para o intensivão deve começar aí bem no fim de janeiro para começo de fevereiro. E aí, esse já é um belo aquecimento para você já estar aí com muita vontade de estudar, para você estar com ritmo. Então, o calendário é importante para você saber o que você vai fazer daqui a uma semana, fazer daqui a 2 semanas, o que é que você vai fazer em fevereiro, o que você vai fazer em março. Paulo, eu não sei o que é que eu vou estudar na última semana de março, eu preciso ter isso definido agora. Não necessariamente. Você não precisa ter isso definido de uma forma rígida. Mas é importante que você já comece a rascunhar, porque se a prova for marcada para abril, vai dar tempo você estudar tudo, se você estiver no ritmo que você tá? Será que vai sobrar tempo demais? Isso você só consegue ver se você tiver com o calendário, o seu próprio cronograma muito bem definido, tá bom? Então, em resumo, o segundo passo rumo à sua aprovação no ProfPT, para acelerar essa sua aprovação, é você reunir esses materiais de estudo. Bibliografia, se puder imprimir, é muito melhor.
a leitura pelo computador não é tão bacana. Eu já tive esse costume e não vale muito a pena. Se é a sua única condição ler pelo celular, pelo computador, não é motivo de desistir. Mas se você tiver condição de imprimir, de mandar para uma gráfica, de imprimir na sua impressora, vale muito a pena. Porque grifar, marcar com a mão de uma forma manuscrita, vale muito mais a pena. Ativa áreas do cérebro que não são ativadas quando você está digitando o resumo, quando você está lendo e marcando pelo computador. São sensações diferentes, né? É diferente quando você risca, você sente a caneta, o grafite riscando a textura do papel. É diferente lá de você estar teclando. Então, sensorialmente, quando a gente fala de linguística, de neurolinguística, faz muita diferença sim. E aí, eu já adianto aqui para vocês a síndrome do isso eu já sabia, né? Eu acredito que muitos de vocês que me assistem, que já são professores ou que estão habituados à rotina de estudos, já sabia que precisa ter marca-texto, que precisa ter uma caneta, que precisa ter um caderno. Só que muitas pessoas acabam se incluindo na síndrome do isso eu já sabia. Você fala, você precisa fazer isso. Mas isso eu já sabia. Você precisa fazer tal coisa. Mas isso eu já sabia. Você deve fazer um resumo do que você entendeu. Mas isso eu já sabia. Tem que fazer muitas questões. Mas isso eu já sabia. A pessoa sabe de tudo, mas na hora de aplicar não faz nada, né? E esse é um risco muito grande que eu não quero que você corra, de você muitas vezes internalizar que já sabia uma informação e você não fazer, né? E isso é super natural do ser humano. É natural de você fazer isso, é natural de eu fazer isso. Você sabe ou não sabe que o açúcar faz mal para o organismo? E ainda assim você come sobremesa, e ainda assim você come comida muito gordurosa, aí você tem pressão alta. Você sabe que não pode comer comida com sal, comida salgada, comida com muito sódio, e você come, né? Então, a síndrome do isso eu já sabia pode e deve ser superada. Você talvez saiba de muita coisa, mas agora é hora de aplicar, agora é hora de executar, né? De colocar em prática. Porque saber, muita gente sabe. Agora fazer é onde realmente está a grande diferença de uns para outros. A Lourdinha falando, não sei de nada. Muitas vezes, eu mesmo prefiro me colocar numa situação de que eu não sei da situação, do conhecimento, porque você acaba aprendendo muito mais. Muitas vezes, quando você é a pessoa que mais sabe na sua roda de conversa, você é a pessoa que mais entende do assunto quando você está com as pessoas, você é a pessoa que menos aprende, né? E ainda tem grande chance das pessoas ainda pegarem ranço de você. Então, gente, superando a síndrome do isso eu já sabia, vamos para o terceiro passo rumo à sua preparação para que você possa ser aprovado aí no mestrado ProfPT, que é um mestrado federal, público, gratuito, né? Que isso é bem relevante. Seja um resolvedor de problemas, né? Todo santo dia deve aparecer problema na sua vida. Seja que você esqueceu a chave de casa trancada do lado de dentro, seja a gasolina que está acabando no carro, seja o ônibus que você perdeu na hora certa, seja o atraso que você se atrasou na hora de chegar na escola, se você estiver dando aula, seja a sua internet que caiu. O tempo todo problemas acontecem. E o que vai diferenciar um estudante de alta performance para outros é porque ele assume o papel de um resolvedor de problemas. Por exemplo, eu estou gravando aqui. Tem essa câmera principal que vocês estão me vendo. Se acontecer qualquer problema com ela, eu já tenho uma câmera 2 para substituir aqui para a gente não ter dificuldade, certo? Aí adivinha, quando foi que isso aconteceu? Em praticamente nenhuma das minhas lives, né, das aulas ao vivo, isso aconteceu, certo? Da câmera principal descarregar, travar. Já aconteceu da internet dar problema, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Nunca aconteceu. Aí imagina o dia que a câmera não é que descarregou, mas travou no dia da minha defesa, né? Se você acompanhou, se você estava assistindo lá ao vivo, na hora que eu estava apresentando, a câmera travou tudo. Se eu não tivesse a segunda câmera para substituir na hora, meu Deus, a banca ia ficar esperando horrores, muita gente não ia conseguir mais acompanhar ao vivo pela demora, e olha que eu tentei ser rápido, ainda levei uns 5 minutos para trocar aqui
a fiação, os cabos e tudo. Então, imagina, no dia da própria defesa, você se desesperar, você se angustiar, você se atropelar todo depois. Então, é muito importante que vocês assumam esse papel de ser um resolvedor de problemas, porque a única certeza que vocês podem ter é que problemas vão acontecer. É imprevisto? Não. É previsto. É previsto que vai acontecer problema. Lá nas primeiras aulas ao vivo, quando eu fazia, a internet que eu usava, ela não sustentava a aula. Travava bastante. E uma das vezes caiu no meio da aula. Se você estava assistindo, eu acredito que você lembra. E aí, nesse dia, a live parou. Eu fiquei angustiado no dia, não fiquei um pouco frustrado, porque a gente estava bem empolgado como a gente está agora. E no outro dia eu já estava chamando outra operadora de internet. Hoje eu estou com 2 operadoras. Por quê? Porque se uma cair, eu consigo manter a outra. Se a atual cair, eu volto para a antiga. Então, a gente tem que buscar sempre ter um plano A, um plano B. Por exemplo, você estava super preparado para estudar por uma aula minha hoje à noite. E aí aconteceu um grande imprevisto, você vai precisar ir para um outro lugar, leva o texto impresso, leva o teu caderno para tu ler o resumo que tu já tinha preparado em outros dias. Então é muito importante que você resolva problemas, que você assuma essa postura, porque o tempo todo vai aparecer os imprevistos, eu tenho certeza. A Rosineide falando que a filha fala muito nesse plano B. Plano B é extremamente importante. Extremamente importante, porque o tempo todo acontece coisas inesperadas. A Glaene falou o seguinte, que ela já fez prova que acabou a tinta da caneta de um candidato e ele ficou pedindo caneta. Desespero. Gente, por coincidência, no dia que eu fui fazer a prova de seleção do ProfPT, foi lá no Instituto Federal do Ceará, né? Quando eu cheguei, muita gente lá tava assistindo as aulas, inclusive, isso em 2018. Aí já tinha gente que me reconhecendo, bati foto com algumas pessoas. Era um tempo que não tinha pandemia, a gente conseguia, né, chegar perto das pessoas. E eu fui entrando, eu entrei num corredor e encontrei uma conhecida minha, certo? Que trabalhava comigo na escola que eu trabalhava. E aí, no corredor um pouco mais afastado, mais perto lá da sala de aula, ela fala, Paulo, eu não vou conseguir fazer a prova hoje, porque a minha caneta... Pronto, eu acho que ela tinha levado caneta azul. E no ProfPT, a caneta precisa ser preta. Eu acho que é isso mesmo. Mas acho que em 2018 era isso mesmo. A caneta precisava ser preta e ela levou azul. Ou era o contrário, eu precisava ser azul e ela levou preta. E aí ela só descobriu na hora e parece que já tinha fechado os portões, assim, quem tava lá dentro acabou. Não tem mais acesso aos vendedores de caneta que tinha lá fora. E aí eu tinha levado 3, aí eu entreguei uma pra ela e ela conseguiu fazer a prova. E aí foi uma grande coincidência, né? Uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava comigo na minha escola, tinha esquecido a caneta, esquecido a cor da caneta. E ela não tinha esse plano B. Imagina a pessoa se preparar o ano todo e quando chega no dia da prova, não conseguir fazer a prova porque a caneta estava de outra cor. E aí eu conheço um outro candidato, excelente candidato, inclusive ele formulou muitas questões do Bora Aprender, e no dia que ele chegou lá, agora pegando o exemplo dele, eu lembro que a caneta precisa ser preta, não pode ser azul, tinha que ser preta, e ele levou caneta azul. E o que é que ele precisou fazer? Ele não tinha mais, né, era na hora da prova, e com a caneta azul, ele ficou marcando o gabarito de uma maneira bem forte, meio que na tentativa do azul virar preto, né? E aí ele marcou todo o gabarito, bem aflito e com medo, e virou preto no gabarito. Só que quando saiu o resultado, a nota estava zerada. Zerada. A pontuação dele não foi aceita. Então, essa questão de ter o plano A e ter o plano B é muito importante, seja no dia da prova, seja na sua preparação, seja na sua rotina de estudos, tá bom? E aí, ainda dentro desse tema de ser um resolvedor de problemas, o que é que eu identifiquei? Muitas das alunas do curso, elas chegam do trabalho e elas vão fazer atividades domésticas, certo? Elas vão lavar louça, vão varrer a casa, vão preparar o jantar, vão lavar roupa, atividades A, B, C, D, que vocês sabem muito bem, certo? E aí, o que é que eu posso falar para vocês com relação a essa rotina
né? O que é mais importante arrumar na casa? Será que é tão importante lavar a louça logo de 19 às 21 horas, que é justo teu horário de estudo? Será que não tem como deixar uma atividade para depois? Ou mesmo, quem pode te ajudar nessa atividade, né? A gente tem que sair um pouco dessa esfera que só a mulher tem que fazer atividade na casa. O marido pode e deve ajudar também, né? Quando você consegue compartilhar, quando você consegue compartilhar com o seu parceiro, com a sua parceira, essa parceria, essa união, esse alinhamento de expectativa de que, olha, eu preciso desse mestrado, eu preciso estudar para esse mestrado, e se eu continuar com essa rotina eu não vou conseguir. Então eu preciso da tua ajuda. Então se você tem filhos, um lava a louça, outro varre a casa e você vai estudar. Então, quem pode te ajudar nessa missão? Para quem você pode delegar essas tarefas? Qual tarefa tem que ser feita agora, como jantar, e tarefa que pode ser deixada para depois, né? É extremamente importante que você consiga ter o estudo como prioridade. Porque no fim das contas, terminou o ano, a casa passou o ano varrida, a casa passou o ano limpa e o seu mestrado foi por água abaixo, né? Então, o que é que você pode agilizar nos dias anteriores para que você possa estudar bem? Estudar seguindo a técnica Pomodoro, que a gente já viu aqui em outro vídeo, em outra aula. O que é que pode agilizar? O que é que te toma tempo à noite? Toda noite você faz o arroz, o feijão e a carne? Se você é vegetariano, arroz, feijão, os vegetais, o que é que pode agilizar o seu processo? Você pode cozinhar o feijão e fechar em potes na geladeira e todo dia pegar um pote, abrir e servir. Você pode já comprar legumes pré-prontos, congelados só para fazer na hora e poupar esse tempo. Você tem que ver o que é que pode agilizar o seu processo de acordo com a sua possibilidade, com as suas condições e utilizar isso a seu favor. Hoje mesmo eu fiz grão de bico, hoje dei uma ajeitada na casa assim por cima. Por quê? Porque é importante que todos da casa possam participar desse processo de limpeza, de organização. Isso é relevante quando você pega todo o histórico do seu ano. Por exemplo, se você todo dia passa 30 minutos organizando uma casa, que eu sei que é mais que isso, e você faz a soma final, lá no final do ano, você passou dias, meses arrumando a casa, dias, meses preparando o jantar. E se esses dias e meses fosse se preparando para o mestrado Prof. PT, para outro mestrado, para outro concurso, você estaria sim em primeiro lugar em qualquer concurso da sua vida. Então, vamos agilizar, otimizar, delegar esse processo aí da organização da casa. Precisa lavar a louça? Coloca o meu vídeo no fone de ouvido. Vai varrer a casa? Coloca uma aula minha rolando, vai escutando, uma aula mais simples, uma live como essa. Tem aluna que foi aprovada no Prof. PT, a Regina. Todos os fins de semana ela precisava viajar para uma cidade distante de Fortaleza, né, em outro estado que é o Rio Grande do Norte. A filha dela faz medicina em Mossoró e ela precisava se deslocar de Fortaleza para Mossoró, que é por volta de 3 a 4 horas de viagem. E ela precisava ir para lá todo final de semana, né, para ver a filha e tudo mais. E ela tinha um tempo no ônibus. Era um tempo perdido? Não. Ela assistia às aulas escutando no fone, ela ia lendo, ela ia aproveitando o tempo ocioso para estudar. E ela foi super aprovada. Foi assim um grande orgulho porque ela defendeu, a defesa dela foi linda de ver. Ela usou a cinematografia junto com a literatura. Então a Regina, que é professora de literatura do estado, ela conseguiu aproveitar esse tempo, né? Então, quando você consegue otimizar o tempo, quando você consegue aproveitar aquele tempo ocioso e coloca uma coisa útil, é muito, mas muito proveitoso. A Joane disse que sempre lava os pratos me escutando ou passando roupa. Que legal, Joane. E tá lavando a mão toda ensaboada, me escutando, politecnia e tudo. E aí, quando você for aprovada lá na frente, você vai lembrar, né, que não foi fácil. Ainda assim, com atividades domésticas, atividades domiciliares, você ainda conseguiu estudar. E eu acredito que as mulheres que têm essa jornada tripla, porque eu tô falando aqui de rotina de casa,
de lavar louça, de fazer jantar, de lavar roupa, de isso e aquilo, mas ainda tem os filhos. E na grande maioria das vezes, o peso de todos os desafios que estão relacionados aos filhos, né, de atenção, de isso e de aquilo, acaba nas costas da mãe. E aí, tem que lidar com os filhos também, aqueles que são um pouco mais imperativos, que estão o tempo todo agitados, que ainda não conseguem cumprir as tarefas que são demandadas, seja pela idade, seja pela personalidade. Eu trabalhei com muitas crianças quando eu era professor e eu sei que é muito desafiador você explicar para uma criança o que é o certo, o que é o errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Então, é um desafio diário e eu acho que vocês que estão nessa luta são extremamente guerreiras, né? De se manter firme, mesmo com desânimo, mesmo com a desmotivação que é inerente ao momento atual, vocês ainda se permanecerem aqui ao vivo comigo em uma aula como essa, fazendo as atividades lá dos desafios, que eu acompanhei muitos lá no grupo, foi muito legal. A Nadir falando que vai a casa me ouvindo, que dorme me ouvindo, escuta no ônibus. Reaplicativos dizendo que todo dia coloca as minhas dicas lá na televisão e ao invés de ouvir as músicas do YouTube, escuta as dicas. Olha que chique, eu na televisão, né? O Júnior Frota dizendo que os vizinhos pensam que quem mora lá na casa sou eu, porque escuta minha voz o tempo todo. A Naila Jorge, no exato momento, está lavando roupa, já que nessa live não precisa escrever. Olha o que a Erenilda falou. Roupa, ela não lava mais. Lavanderia. Agora bota pra lavanderia, o marido que pague. Olha aí. A Erenilda entrou aí em consenso ou não com o marido, mas ela conseguiu otimizar esse tempo que ela demandaria fazendo uma atividade e agora ela pode parar para estudar aqui com a gente. E aí, gente, outro passo muito importante para que vocês aumentem as possibilidades de serem aprovados no ProfPT é estar onde o ProfPT está, certo? O que é que isso quer dizer, Paulo? Ora, se eu posto dicas de conceitos, se eu posto dicas, informes lá no Instagram e você não está no Instagram, você está perdendo tempo. Você está perdendo informação, você está perdendo, mandando mensagem, seja no meu WhatsApp, no WhatsApp dos colegas, no WhatsApp do grupo. Às vezes a informação já é pública e você só sabe um mês depois. Todo santo dia eu recebo mensagem de pessoas perguntando: a data da prova saiu? Teve comunicado dia 12? A prova já aconteceu? Ainda dá tempo de se inscrever? Vai ter a seleção? São perguntas muito válidas, né? Eu farei essas perguntas, mas são perguntas que já são públicas em vários lugares. Só que essas pessoas talvez não estejam acompanhando. Então, por exemplo, lá no Bora Aprender, eu avisei sobre a live de hoje, eu avisei sobre a live de ontem, às vezes eu posto algumas gracinhas, aí tem aqui as 5 verdades sobre os seus estudos para o ProfPT. Se você não viu, entra lá no Instagram, olha todas as postagens que eu já postei, curte o que você achar que é relevante ou não, salva o que você quer rever depois. Eu vou ter uma aula aqui só ensinando como mexer no Instagram de forma que você consiga usufruir das funções de lá. Eu percebi que muita gente ainda não sabe. Às vezes eu posto uma enquete, né? Aquelas enquetes, você vota A, B, C ou D, a pessoa manda o direct. Era pra clicar, gente. Então, esses conceitos mais básicos de como utilizar o Instagram, o Facebook, eu vou ter um grande prazer de ajudar vocês que não dominam ainda a ferramenta, certo? Então, o que fazer quando estiver esgotado para estudar? O que sentir quando estiver errando as questões? Então, são dicas simples de 1 minuto, 2 minutos, mas se você não está aqui acompanhando, o seu concorrente está. E aí, cada um por si, né? Se um está acompanhando, o outro não. Então, é muito importante que você esteja onde o assunto ProfPT está. Seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja lá no meu grupo VIP do Telegram. Por exemplo, antes de entrar ao vivo, eu postei, né? Hoje 11 horas da manhã, eu postei. Vamos conversar sobre os 5 passos para acelerar sua aprovação. Postei aqui o link da aula. Faltando 5 minutos, eu lembrei. Gente, em 5 minutos vou estar ao vivo.
Aí, por exemplo, eu postei sobre o desafio que eu trouxe aqui na aula, coloquei lá. Aí você pensa, será que eu devo participar? Olha, aqui no grupo VIP do Telegram tem por volta de 2.400 pessoas. A seleção, de uma forma geral, tem 30 mil inscritos. Se você faz parte de um grupo como esse no Telegram, se você faz parte lá do Instagram que você faz parte de um grupo seleto que está tendo informações que a grande maioria não está. Então, se você também não está, você está num grupo que está um pouco fora do que eu estou postando, pelo menos, né? Então, você tem essa possibilidade. Por exemplo, a comunidade Prof. EPT é um grupo no Facebook, a maioria de vocês tem grupo no Facebook. Vocês podem participar acessando esse link. Aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a possibilidade que você tenha um grupo como esse, por exemplo. A Lília Marques disse que não gosta muito do Facebook. Lília, olha o que é que eu vou te mostrar agora. Aqui no grupo do Facebook, certo, que é o Comunidade Prof. EPT, você pode postar suas dúvidas, pode postar sua rotina de estudo, pode postar motivação. Olha o que é que tá rolando aqui no grupo. A Márcia postou o Pomodoro dela. A Edna postou, né, que fazia parte do desafio, 61 pessoas curtiram. A Ritinha postou aqui como é que ela está dividindo o tempo de estudo dela. Ler Marx e a Pedagogia Moderna, da página 34 a 42, em 25 minutos. Aí eu comentei aqui pra ela que eu gostei da forma como ela distribuiu o tempo, né, porque ela foi bem específica aqui no Pomodoro. Então aqui na comunidade Prof. EPT, o objetivo é que vocês possam socializar os estudos de vocês, que vocês possam ver como os outros estão fazendo, que você possa contribuir como realmente uma comunidade. Paulo, mas eu vou postar a minha rotina para o meu concorrente. Gente, aqui não são concorrentes. Aqui, dentro do grande universo de inscritos no Prof. EPT, isso aqui é uma minoria. Você não está lidando com concorrentes. E mesmo que tivesse, são 12 vagas, 24 vagas. Você não é a sua dificuldade. Ele não vai roubar a sua rotina, ele não vai roubar o seu Pomodoro, isso não tem nada a ver, certo? Até na minha defesa, o professor Sandro comentou algo que eu nunca tinha comentado antes, né? Mas como ele comentou no dia, a turma do Prof. EPT lá do IFCE de 2018, que entrou, dos 24 alunos, praticamente 21 foram meus alunos na preparação do Bora Aprender. Ou seja, teoricamente, os meus concorrentes eram as pessoas que assistiam às aulas que eu postava gratuitamente no YouTube. Eu gravava muita aula, postava no YouTube, as pessoas aqui de Fortaleza assistiram, eu concorri, elas concorreram, eu passei, elas passaram e a gente entrou na mesma turma. Foi muito bacana encontrar muitas pessoas, né? A grande maioria que tinha assistido os conteúdos, alunos maravilhosos, foram grandes amigos que eu fiz lá no Prof. EPT. E eram meus concorrentes, né? Se eu fosse me apegar a isso, praticamente nada na minha vida tinha evoluído da forma como aconteceu. Então, não adianta você estar se preocupando com concorrente, com algo assim do tipo. Aqui, pessoa postando o Pomodoro dela. Então aqui vocês vão encontrar várias e várias atividades das pessoas que participaram do desafio de ontem, tanto para vocês se motivarem, para vocês se inspirarem, para vocês modelarem. Olha o que a Roseneide postou. Ela fez o Pomodoro dela. Eu achei muito lindo essa arte aqui da coruja, né, que é o marcador. Eu achei muito criativo, né? Eu até comentei aqui, Rose, eu adorei o capricho aqui da sua arte. Eu vi que você evoluiu, porque a Rosineide, ela sempre tá comentando sobre os estudos dela. Aqui ela planejou que 23 horas ela vai lanchar. Ela planejou que vai dar uma espiada no WhatsApp e no Facebook às 22 horas. Então ela fez o planejamento dela conforme eu expliquei na aula sobre gerenciamento de tempo. Então tá a galera postando aqui, a Solange postou, ela fez aqui, imprimiu. Então, tudo isso eu consigo comentar, vocês conseguem ver tanto as postagens dos colegas, como o feedback que eu dou nas postagens. Então, o Facebook,
Vale a pena? Aí é uma resposta que você tem que ter para você mesmo. Eu acredito que vale muito a pena quando você está em contato com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se você está em um grupo que a pessoa só reclama que não tem data, só reclama que o Bolsonaro isso, só reclama que o Bolsonaro aquilo, aí posta o link do coronavírus isso, que o coronavírus aquilo. Gente, essas informações já estão públicas. Essas informações já estão sendo compartilhadas em outros grupos também. Então, quando você se associa com pessoas que estão estudando para o mestrado, que estão cientes também das outras situações do mundo, porque fulano de tal se separou, porque cicrano, porque... São muitas informações que o tempo todo nós estamos expostos. E é muito importante que você consiga filtrar aquilo que você quer absorver. Se eu fosse absorver tudo que eu leio no meu Instagram, assim, meu Deus, seria uma página de fofoca, porque o que aparece de fofoca, de Twitter de política, de Twitter de filme, de tudo, mas você precisa ter um foco. E esse foco vai sendo construído aí ao longo do tempo. A Márcia falou o seguinte, antes da gente partir para o próximo passo. Ver qual passo? A gente vai pro quinto passo, né? O quinto e último passo. A Márcia falou o seguinte. Inclusive, Márcia, a Márcia Englat, né? A Márcia postou uma foto com o cantinho de estudos dela que eu achei muito, mas muito legal, Márcia. Eu vi que você inspirou outros colegas a montar o próprio cantinho de estudos. Eu tô te reconhecendo aqui pelo seu sobrenome. Você postou, né, lá no grupo a foto do seu cantinho, do seu caderno, do seu computador. Achei excelente. É exatamente isso que a gente precisa no grupo. São as boas práticas, o que inspira, o que motiva, as suas dores, as suas dificuldades. E como uma comunidade, como um grupo que quer perseguir um objetivo em comum, você fez a sua parte e vários outros colegas estão seguindo aí esse caminho. E eu estou muito feliz com a evolução de vocês. E aí, a Márcia fez a seguinte pergunta. Paulo, eu sei que eu não devia me preocupar, mas tem muitos candidatos em Curitiba. Eu preciso trabalhar em Senim. Márcia, o local com maior concorrência do Brasil, desde que eu fui candidato em 2018, é o IFCE do Ceará, em Fortaleza. O número de candidatos é muito inflado, e isso acontece em outros institutos federais também. Isso é motivo de se preocupar? Eu vou te dar a resposta agora. Não, você não precisa se preocupar por isso. Por quê? Muitas pessoas se inscrevem na seleção. Uma porcentagem pequena vai fazer a prova. Dessa porcentagem pequena que vai fazer a prova, uma porcentagem menor ainda estudou para a seleção. E aí, dessa porcentagem menor que estudou para a seleção, poucos estudaram da maneira adequada, de uma maneira efetiva, de uma maneira que realmente vai satisfazer a pontuação final. Então, os números são inflados. No meu Instituto Federal são 2.000 pessoas para 12 vagas. No fim das contas, gente, não é 50 pessoas. E eu não falo isso da boca para fora, porque na seleção que eu concorri aconteceu isso. As pessoas que foram aprovadas na minha turma não eram pessoas especiais, pessoas extraordinárias, pessoas com senso de capacidade metalinguísticas avançadas. Não, eram pessoas comuns e continuam sendo pessoas comuns que são aprovadas em 2019, em 2019. São pessoas que se dedicaram, que sentaram, que estudaram, que assistiram às aulas em vídeo. Então, essa porcentagem são poucas pessoas. Você vê pelo universo de inscritos, as pessoas que me seguem no Instagram são pouquinhas. As pessoas que me seguem no Telegram são pouquinhas. Então, se você tem esses acessos, você já está em um grupo diferente da grande maioria das pessoas que não estão, certo? Então, não é um motivo de se preocupar, porque muita gente se inscreve. E principalmente nessa seleção, o número de pessoas que se inscreveram foi enorme. Mais da metade já desistiu, nem lembra mais que existe o Prof. EPT. Eu falo isso com consciência, porque muitos eram, inclusive, alunos que preferiram não mais fazer a prova, seja por motivo de doença da família, seja por N motivos.
Então, a concorrência não é o foco agora, certo? E não é o foco, inclusive, quando você for fazer a prova. Inclusive, amanhã a aula será sobre os 5 maiores erros que os candidatos cometem ao estudar para o ProfPT. Anota aí na agenda, amanhã, às 19 horas, os 5 maiores erros que você talvez cometa, que eu acredito que você comete, por isso que eu escolhi esses 5 erros, pra gente conversar amanhã e pra você não cometer, tá bom? E aí, ainda nesse quarto passo que é fundamental, que é esteja onde os assuntos do ProfPT está. Ora, o próprio canal do Bora Aprender. Ah, Paulo, mas você tá só fazendo propaganda? Não. Você digita lá, Bora Aprender no YouTube, e aí você vem aqui em vídeos, né? Porque, inclusive, o YouTube, muita gente não consegue manipular bem. Você abre aqui o YouTube, você tem essa barra, depois que você entra no canal, assim, início, vídeos, playlists, comunidades, sobre... Essas 3 são as principais, né? Aba de início. Olha o que é que você já encontra aqui. Os resumos em vídeo. Aqui tem Marx e a Pedagogia Moderna, com quase 20 mil visualizações. História e Política da Educação Profissional, Educação para Além do Capital. Mas eu indico a vocês que venham logo nessa aba aqui, Vídeos. Você vindo aqui na aba Vídeos, você vê aqui essa aula que está acontecendo agora, como organizar o tempo ao estudar, como estudar para o ProfPT, minha defesa, que eu ainda deixei lá gravada, as contribuições do mestrado ProfPT, correção dos quizzes, que eu postei nos stories, que vai ter mais quizzes pela frente, lives com o atual reitor do Instituto Federal do Ceará, sobre a relevância do ProfPT, o papel da educação na perspectiva da humanização, sobre a dialética, depoimento de vários e vários aprovados, né? Eu tenho um depoimento aqui da Patrícia Elmer, que foi a candidata com a maior nota no Brasil, foi a primeiro lugar, assim, geral de todos os institutos federais, foi a Patrícia Elmer. Ela contou pra gente sobre a rotina de estudos dela, sobre como ela se organizou, como ela alcançou esse feito. E é uma querida, né? Porque a Patrícia Elmer é uma mulher super simples, ela é muito extrovertida e ela conta como ela alcançou tudo isso. Então, se você não assistiu vários desses vídeos, é possível que você não tenha visitado o canal ultimamente, né? Pelo menos no último 1 ano. Então, tem muita coisa aqui para você se atualizar. Então, será que você tá onde o assunto ProfPT está? Se você não tá inserido nas informações sobre o ProfPT, nos conteúdos sobre o ProfPT, é possível que o seu concorrente esteja. Aí sim, com esse concorrente, que é meu aluno, que acompanha as minhas aulas, que está lá no meu Instagram, no meu Telegram, aí sim, aí esse concorrente, não é que você precisa ter medo, mas pelo menos ele está atrás da vaga dele. E está na hora de você ir atrás da sua, tá bom? Entenda a sua visão de longo prazo. Muito abstrato isso? Esse é o nosso 5º passo para você acelerar a sua desenvoltura, para você acelerar a sua evolução rumo ao ProfPT. O que é isso? Entender a visão de longo prazo. É definir, gente, as suas metas atuais. O que é que isso significa? Vamos imaginar que você tem uma grande meta e aí você quer correr atrás dessa meta. Só que você não consegue se organizar muito bem aí na perseguição de alcançar esse objetivo. Então, uma grande atitude é você ter metas menores. Você precisa reconhecer o que é que você precisa construir até você alcançar o que você quer. Por exemplo, né, eu gosto agora de trazer exemplos que é para não ficar dúvidas. E eu falar uma coisa, você entender outra. Por exemplo, sua meta principal agora é ser doutor, é fazer o seu doutorado, ter o seu doutorado, ou seja, você defendeu o doutorado, você é doutor. Para você alcançar esse doutorado, já que você quer ser professor universitário com doutorado, com o mestrado você já consegue sim ser professor universitário, mas vamos imaginar que você quer avançar ainda mais, você quer ser doutor.
Você quer ser doutor. Para ser doutor, você precisa cursar o doutorado, né? E aí, para você cursar o doutorado, primeiro você precisa ser mestre. E aí, para você ser mestre, você precisa cursar o mestrado. Percebe como a gente está começando a regredir para a gente entender o que é que precisa fazer lá atrás? Aí você começa a regredir, né? Você começa a definir melhor os passo a passo. Por exemplo, você quer ser doutor, precisa fazer o doutorado. Para fazer o doutorado, precisa ser mestre. Para ser mestre, precisa cursar um mestrado. E como é que você faz para cursar um mestrado? Você precisa ser aprovado no mestrado, que no caso aqui é o ProfPT. Só que para você ser aprovado, você precisa estudar o suficiente. Tô vendo aqui uma mensagem, depois eu comento com vocês. Por exemplo, ser doutor, cursar o doutorado, cursar um mestrado. Então, você precisa começar a entender bem a meta que você precisa alcançar para atingir a meta maior. Então, você vai, para ser aprovado na seleção, definir estudos, para escolher dias para estudar, né? A minha meta é estudar segunda, quarta e sexta. Então, você vai perseguir a escolha dos dias para você estudar. E aí, você vai definir o mestrado como prioridade na sua vida. Então, se você está tendo um objetivo enorme lá na frente, você precisa ir quebrando essas metas até você chegar a uma pequena meta, que é: eu preciso ler o texto A Dialética na Categorização da Análise Textual Discursiva até o final. Então, com essa pequena meta, com várias pequenas metas, você vai conseguir alcançar aí o que você quer. Sua meta é acordar um pouco mais cedo para que você tenha mais tempo para estudar? Anota no papel. A sua meta é dormir um pouco mais tarde para poder dar tempo? Anota no papel. A sua meta é fazer o feijão na segunda-feira para poder comer na terça, quarta, quinta e sexta? Anota no papel. Então, toda vez que você tem esse registro, você tem esse monitoramento, vai ser extremamente importante para você alcançar esse seu objetivo final. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês quais desses passos vai ser relevante aí nesse estudo de vocês, né? Qual passo que você quer dar daqui para frente rumo a essa seleção do mestrado ProfPT? Vamos recapitular o que é que a gente viu aqui. Primeiro, ter uma motivação clara. Então, ter essa motivação, um motivo muito claro pelo qual você quer ser mestre. Quando você tem esse objetivo bem definido, você vai ter ânimo, você vai ter força para perseguir esse objetivo. Reunir os materiais de estudos, ter os textos da bibliografia, ter materiais complementares como aulas em vídeos, resumos em vídeo, resumos em texto, mapas conceituais, o que você conseguir, certo? E, claro, os materiais escolares, marca-texto, caneta, o seu caderno para você se organizar. Seja um resolvedor de problemas. Todos os momentos vai ter problema acontecendo. Vai ter imprevisto. O que é previsto? Que vai ter imprevisto. Então, você já sabe que precisa ter um plano B, que precisa ter um plano C. E dessa forma vai dar muito bom. Por quê? Porque aconteceu um problema, você tem um plano B, não deixe de estudar. Aconteceu um problema B, você ainda tem um plano C que vai conseguir te manter nesse trilho. Esteja onde o ProfPT está, esteja no Instagram, no Telegram, no Facebook, onde as informações sobre o ProfPT estiverem girando. É obrigatório? Não, é extremamente da sua vontade, do seu interesse. É interesse seu estar sabendo se a prova foi marcada, se a prova já aconteceu, se a prova vai ser daqui a 2 meses, se a prova vai ser só próximo ano. Então você precisa você precisa perseguir onde a informação está, né? E dessa forma você não vai estar desinformado, desatualizado com relação ao processo seletivo, com relação às novidades que tem no curso, com relação às novidades sobre o conteúdo. Então, esteja onde o ProfPT esteja. E claro, entenda a sua visão de longo prazo. Quer ser mestre? Muito bem. Quer aumentar seu salário? Muito bem. Para aumentar seu salário, você precisa ter um mestrado. Para ter um mestrado, precisa ser aprovado. Para ser aprovado, precisa estudar. E para estudar, você precisa organizar sua rotina, precisa organizar o seu cronograma, organizar a sua alimentação, né? Eu vi alguém falando que depois do almoço bateu um grande sono.
talvez a sua alimentação esteja carregada aí de carboidrato, de açúcar, e isso aumenta, né, o pico aí de glicose no sangue, aí sobe a insulina, te dá aquela fadiga. Então, muitos outros fatores externos você até não pode controlar, mas fatores internos que você tem controle, tá na hora de agir, e esse é o grande momento. Então, gente, espero que tenha sido de grande valor essa aula, certo? Que vocês consigam cumprir esses passos. Não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite, nem da noite para o dia. É algo que você vai lidando ao longo dos dias, você vai lidando ao longo das semanas, dos meses, porque tudo isso não é relacionado apenas ao Prof. EPT. É relacionado ao seu trabalho, é relacionado a um concurso que você quer participar, é relacionado a outro mestrado. Então, tudo isso você pode colocar em prática, certo? E aí você vai colocando aos poucos, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua potencialidade, de acordo com os seus limites. Não ultrapassem os limites de vocês. Só um pouquinho, né? Porque quando a gente sai da comodidade, quando a gente sai da zona de conforto, é muito bom. Só que quando você ultrapassa demais, você não consegue sustentar no médio prazo, no longo prazo, e aí você abandona. Sabe aquela pessoa que só come bobagem, só come besteira, aí de repente vai fazer uma dieta? E aí corta todos os carboidratos, corta todos os açúcares, corta todos os alimentos com açúcar, e aí mantém isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando é no 4º, 5º, 6º dia, nunca mais quer nem saber de dieta e come o dobro do que comia antes, né? Então, é isso que eu quero que não aconteça com vocês. Vamos manter o foco, vamos manter a rotina, vamos manter a consistência, e eu vou estar aqui junto com vocês nessa e na próxima semana pra gente turbinar esses nossos estudos para o Prof. EPT. Gente, uma excelente noite para vocês. Agradeço demais a companhia de vocês aqui, certo? E vejo vocês na aula de amanhã, às 19 horas, os 5 maiores erros que os candidatos do Prof. EPT cometem. Uma boa noite e um grande abraço para vocês.